Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 1. Kshatrartha Parva. Capítulo 167. Resumo da história de Draupadi. Depois disso os cidadãos voltaram para suas respectivas casas e os Pandavas continuaram a morar em Ekachakra como antes. Janamejaya disse: "Ó Brahmane, o que fizeram aqueles tigres entre homens, os Pandavas, depois de terem matado o Rakshasavaka?" Vaisampayana disse: "Os Pandavas, ó rei, depois de matarem o Rakshasavaka, continuaram a morar na residência daquele Brahmane, ocupados no estudo dos Vedas. Depois de poucos dias chegou um Brahmane de votos rígidos, à residência de seu anfitrião, para se hospedar por lá. Seu anfitrião, aquele touro entre os Brahmanes, sempre hospitaleiro com todos os convidados, reverenciando o Brahmane recém-chegado com as cerimônias devidas, deu a ele alojamento em sua própria residência. Então aqueles touros entre homens, os Pandavas, com sua mãe Kunti, pediram para o novo inquilino narrar a eles as suas interessantes experiências. O Brahmane falou a ele sobre vários países e santuários e rios sagrados, sobre reis e muitas províncias e cidades maravilhosas. E depois que aquela narração havia acabado, aquele Brahmane, ó Janamejaya, também falou da extraordinária escolha de marido da filha de Yajnasena, dos príncipes de Panchala, e dos nascimentos de Drishtadyumna e Sikandin, e do nascimento, sem a intervenção de uma mulher, de Krishna, Draupadi, no grande sacrifício de Drupada. Então aqueles touros entre homens, os Pandavas, ouvindo aqueles fatos extraordinários em relação àquele monarca ilustre, Drupada, e desejando saber detalhes sobre ele, questionaram o Brahmane, depois que a sua narração havia acabado, para satisfazer sua curiosidade. Os Pandavas disseram: "Como, ó Brahmane, ocorreu o nascimento de Drishtadyumna, o filho de Drupada, do fogo sacrificial? Como também foi o nascimento extraordinário de Krishna, do centro da plataforma sacrificial? Como também o filho de Drupada aprendeu o uso de todas as armas do grande arqueiro Drona? E, ó Brahmane, como e por que razão a amizade entre Drona e Drupada acabou?" Vaisampayana continuou: "Assim questionado, o monarca, por aqueles touros entre homens, o Brahmane narrou todos os detalhes acerca do nascimento de Draupadi." Capítulo 168. Rememoração de Drona e Drupada, e linhagem. O Brahmane disse: "Naquela região onde o Ganges entra nas planícies vivia um grande rishi, dedicado às mais austeras penitências. De votos rígidos e grande sabedoria, ele levava o nome Bharadvaja. Um dia, ao ir ao Ganges realizar suas abluções, o rishi viu a Apsara Gritashi, que havia chegado antes, parada na margem depois que suas abluções tinham terminado. E ocorreu de um vento se erguer e despir a Apsara que lá estava. E o rishi, vendo-a assim despida, sentiu a influência do desejo. Embora praticando o voto de abstinência desde muito jovem, tão logo ele sentiu a influência do desejo, o fluido vital do rishi saiu. E quando isso ocorreu, ele o segurou em um pote, Drona, e daquele fluido assim preservado em um pote nasceu um filho que veio a ser chamado de Drona, ou nascido no pote. E Drona estudou todos os Vedas e seus vários ramos. E Bharadvaja tinha um amigo chamado Prishata, que era o rei dos Panchalas. E na época em que Drona nasceu, Prishata também obteve um filho chamado Drupada. E aquele touro entre os kshatriyas, o filho de Prishata, indo todos os dias àquele retiro de Bharadvaja, brincava e estudava com Drona. E depois da morte de Prishata, Drupada o sucedeu no trono. Naquela época Drona soube que o grande herói Brahmane, Rama, na véspera de se retirar para as florestas, tinha decidido distribuir toda a sua riqueza. Sabendo disso, o filho de Bharadvaja foi até Rama, que estava para se retirar para as florestas, e dirigiu-se a ele, dizendo: "O melhor dos Brahmanes, eu sou Drona que vim a ti para obter tua riqueza." Rama respondeu, dizendo: "Eu já dei tudo. Tudo que eu agora tenho é este meu corpo e minhas armas. Ó Brahmane, tu podes me pedir um desses dois, ou meu corpo ou minhas armas." Então Drona disse: "Cabe a ti, Senhor, me dá todas as tuas armas, junto com os mistérios de seu uso e retirada."
O Brahmani continuou. Então Rama da linhagem Bhrigu, dizendo: assim seja, deu todas as suas armas para Drona, que ao obtê-las se considerou coroado com sucesso. Drona, obtendo de Rama a maior de todas as armas, chamada de Arma Brahma, ficou muito contente e obteve uma evidente superioridade sobre todos os homens. Então o filho de Bharadvaja, dotado de grande coragem, foi ao rei Drupada e, se aproximando daquele monarca, aquele tigre entre homens, disse: reconhece-me como teu amigo. Ouvindo isso, Drupada disse: alguém de nascimento inferior nunca pode ser amigo de alguém cuja linhagem é pura, nem pode alguém que não é um guerreiro em carro ter um guerreiro em carro como seu amigo. Assim também alguém que não é rei não pode ter um rei como amigo. Porque tu, portanto, desejas reviver a nossa antiga amizade. O Brahmani continuou. Drona, dotado de grande inteligência, ficou extremamente humilhado por isso, e planejando em sua mente alguns meios de humilhar o rei de Panchala, ele foi à capital dos Kurus, que recebeu o nome de Elefante. Então Bhishma, levando consigo seus netos, os apresentou ao sábio filho de Bharadvaja como seus pupilos para a instrução, junto com várias espécies de riqueza. Então Drona, desejoso de humilhar o rei Drupada, reuniu seus discípulos e disse a eles: ó impecáveis, cabe a vocês, depois que estiverem aperfeiçoados no manejo de armas, me darem como taxa preceptoral alguma coisa que eu possa desejar em meu coração. Então Arjuna e outros disseram ao seu preceptor: assim seja. Depois de algum tempo, quando os Pandavas se tornaram hábeis com armas e tinham adquirido pontaria certeira, exigindo deles a taxa, ele outra vez lhes disse estas palavras: Drupada, o filho de Prishata, é o rei de Kshatravati. Tirem dele o seu reino e o deem a mim. Então os Pandavas, derrotando Drupada em batalha e prendendo-o junto com seus ministros, o ofereceram a Drona, que vendo o monarca derrotado, disse: ó rei, eu outra vez peço a tua amizade, e porque ninguém que não seja um rei merece ser amigo de um rei, portanto, ó Yajnasena, eu resolvi dividir o teu reino entre nós. Enquanto tu serás o rei do país ao sul do Bhagirathi, Ganges, eu regerei o país ao norte. O Brahmani continuou. O rei dos Panchalas, assim abordado pelo sábio filho de Bharadvaja, disse àquele melhor dos Brahmanes e o mais notável de todos os conhecedores de armas, estas palavras: ó filho de Bharadvaja de grande alma, abençoado sejas, que seja assim, que haja amizade eterna entre nós como tu desejas. Dirigindo-se assim um ao outro e estabelecendo um compromisso permanente entre si, Drona e o rei de Panchala, ambos destruidores de inimigos, voltaram aos lugares de onde vieram. Mas a lembrança daquela humilhação não deixava a mente do rei em nenhum momento. Com tristeza no fundo de seu coração, o rei começou a definhar. Capítulo 169. Draupadi, Krishna e Drishtadyumna nascem de Drupada. O Brahmani continuou. O rei Drupada, depois disso, profundamente aflito, vagueou por muitos retiros de Brahmanes à procura de Brahmanes superiores habilidosos em ritos sacrificais. Dominado pela mágoa e ansiando avidamente por filhos, o rei sempre dizia: ó, eu não tenho nenhum filho que supere a todos em talentos. E o monarca, em grande desalento, também dizia: ó, que vergonha para aqueles filhos que terei para meus parentes. E sempre pensando em se vingar de Drona, o monarca suspirava constantemente. E aquele melhor dos reis, ó Bharata, mesmo depois de muita deliberação, não viu nenhum meio de vencer, por meio de seu poder kshatriya, a destreza e disciplina e treinamento e realizações de Drona. Vagando pelas margens do Yamuna e do Ganges, o monarca uma vez chegou a um retiro sagrado de Brahmanes. Não havia naquele retiro um Brahmane que não fosse um Snataka, que não fosse de votos rígidos, e que não fosse virtuoso em alto grau. E o rei lá viu dois Brahmanes sábios chamados Yaja e Upayasha, ambos de votos rígidos e alma sob completo controle e pertencentes à classe superior. Eles eram ambos dedicados ao estudo dos institutos antigos e nascidos na linhagem de Kasyapa. E aqueles melhores dentre os Brahmanes eram bem capacitados para ajudar o rei a alcançar seu objetivo. O rei então, com grande assiduidade e na busca de um só objetivo, começou a agradar aquele par de Brahmanes excelentes.
Averiguando os talentos superiores do mais jovem dos dois, o rei cortejou em particular o Payaja de votos rígidos, pelo oferecimento de todas as aquisições desejáveis. Empenhado em prestar homenagem aos pés de Payaja, sempre se dirigindo a ele com palavras gentis e lhe oferecendo todo objeto de desejo humano, Drupada, depois de reverenciar o Brahmane, dirigiu-se a ele, um dia, dizendo: ó Payaja, ó Brahmane, se tu realizares os ritos sacrificais pelos quais eu possa obter um filho que possa matar Drona, eu te prometo 10.000 vacas, ou qualquer outra coisa que possa te agradar. O principal dos Brahmanes, realmente eu estou disposto a dar esses presentes para ti. Assim abordado pelo rei, o Rishi respondeu, dizendo: eu não posso realizar esses ritos. Mas Drupada, sem aceitar essa resposta como definitiva, mais uma vez começou a servir e prestar homenagem àquele Brahmane. Então, depois de um ano, o Payaja, aquele principal dos Brahmanes, o monarca, dirigindo-se a Drupada em tom gentil, disse: meu irmão mais velho, Yaja, um dia, enquanto vagava através das florestas profundas, pegou uma fruta que tinha caído sobre um local cuja pureza ele não se importou de verificar. Eu estava seguindo, aquela vez, observei aquela ação indigna dele. De fato, ele não tem escrúpulos em aceitar coisas impuras. Ao aceitar aquela fruta específica, ele não viu nenhum ato impróprio ou de natureza pecaminosa. De fato, aquele que não pratica a pureza, em uma ocasião, muito provavelmente não a praticará em outras ocasiões. Quando ele vivia na casa de seu preceptor, empenhado em estudar os institutos, ele sempre costumava comer restos impuros dos banquetes de outras pessoas. Ele sempre fala com aprovação sobre comida e não antipatiza com nada. Raciocinando a respeito disso, eu creio que meu irmão cobiça aquisições mundanas. Portanto, ó rei, vai até ele e ele realizará trabalhos espirituais para ti. Ouvindo essas palavras de Payaja, o rei Drupada, embora tendo uma opinião baixa sobre Yaja, todavia foi para sua residência. Reverenciando Yaja, que, ainda assim, era digno de homenagem, Drupada disse a ele: o mestre, realiza trabalhos espirituais para mim e eu te darei 80.000 vacas. A inimizade por Drona queima o meu coração, e cabe a ti portanto refrigerar este meu coração. O principal dentre os conhecedores dos Vedas, Drona é também hábil com a arma Brahma e por isso Drona me venceu em uma disputa resultante da nossa enfraquecida amizade. Dotado de grande inteligência, o filho de Bharadvaja é, agora, o principal preceptor dos Kurus. Não há kshatriya neste mundo que seja superior a ele. Seu arco tem o comprimento de 6 cúbitos e parece formidável, e suas flechas são capazes de matar todos os seres vivos. Aquele grande arqueiro, o filho de Bharadvaja, vestido como um Brahmane, está destruindo o poder kshatriya por toda a terra. De fato, ele é como um segundo Jamadagnya buscando o extermínio da linhagem kshatriya. Não há homem sobre a terra que possa vencer a força terrível de suas armas. Como um fogo ardente alimentado com manteiga clarificada, Drona, possuidor da força Brahma e unindo-a com o poder kshatriya, destrói todo adversário em batalha. Mas a tua força Brahma é maior em si mesma do que a própria força Brahma de Drona, unida com o poder kshatriya. Portanto, como eu sou inferior a Drona, por possuir só o poder kshatriya, eu solicito a ajuda da tua força Brahma, tendo chegado a ti que é tão superior a Drona em conhecimento de Brahma. Ó Yaja, realiza aquele sacrifício por meio do qual eu possa obter um filho invencível em batalha e capaz de matar Drona. Eu estou disposto a te dar 10.000 vacas. Ouvindo essas palavras de Drupada, Yaja disse: que assim seja. Yaja então começou a se lembrar das várias cerimônias concernentes ao sacrifício específico. E sabendo que o caso era muito sério, ele pediu a ajuda de Payaja que nada cobiçava. Então Yaja prometeu realizar o sacrifício para a destruição de Drona. Então o grande asceta Payaja falou ao rei Drupada tudo o que era necessário para grande sacrifício do qual o rei obteria prole, pela ajuda do fogo. E ele disse: ó rei, um filho nascerá para ti, dotado, como tu desejas, de grande coragem, grande energia, e grande força.
O Brahmani continuou. Então o rei Drupada, impelido pelo desejo de obter um filho que pudesse matar Drona, começou, buscando realizar seu desejo, a fazer os preparativos necessários. E quando tudo estava completado, Yaja, depois de ter despejado libações de manteiga clarificada no fogo sacrificial, ordenou à rainha de Drupada, dizendo: "Vem para cá, ó rainha, o Nora de Prishata. Um filho e uma filha chegaram para ti." Ouvindo isso, a rainha disse: "Ó Brahmani, a minha boca ainda está cheia de açafrão e outras coisas perfumadas. Meu corpo também porta muitos perfumes doces, eu não estou preparada para aceitar a manteiga santificada que me dará prole. Espera um pouco por mim, ó Yaja. Espera por aquela feliz consumação." Yaja, no entanto, respondeu: "Ó senhora, tu venhas ou demores, porque o objetivo deste sacrifício não seria realizado quando a oblação já foi preparada por mim e santificada pelas invocações de Upayaja." O Brahmani continuou. Tendo dito isso, Yaja despejou a libação santificada no fogo, depois do que ergueu-se daquelas chamas um menino parecido com um celestial, que possuía a refulgência do fogo, e era terrível de contemplar. Com uma coroa sobre a cabeça e o corpo envolvido em armadura excelente, de espada na mão, e portando um arco e flechas, ele frequentemente proferia rugidos altos. Imediatamente depois de seu nascimento, ele subiu em uma carruagem excelente e circulou por lá por algum tempo. Então os Panchalas em grande alegria gritaram: "Excelente, excelente!" A própria terra pareceu naquele momento incapaz de suportar o peso dos Panchalas loucos de alegria. Então, maravilhoso de dizer, a voz de algum espírito invisível nos céus disse: "Este príncipe nasceu para a destruição de Drona. Ele dissipará todos os medos dos Panchalas e espalhará sua fama. Ele também removerá a tristeza do rei." E lá ergueu-se, depois disso, do centro da plataforma sacrificial, uma filha também, chamada Panchali, que, afortunada, era extremamente bela. Seus olhos eram negros e grandes como pétalas de lótus, sua cor era escura, e seus cabelos eram azuis e encaracolados. Suas unhas eram belamente convexas e brilhantes como cobre polido, suas sobrancelhas eram formosas, e seu busto era profundo. De fato, ela parecia com a verdadeira filha de um celestial nascida entre os homens. Seu corpo emanava fragrância como a do lótus azul, perceptível a uma distância de 2 milhas completas. Sua beleza era tal que ela não tinha igual sobre a terra. Como uma própria celestial, ela poderia ser desejada, em casamento, por um celestial, um Danava, ou um Yaksha. Quando aquela moça de quadris formosos nasceu, uma voz incorpórea disse: "Esta moça de cor escura será a principal de todas as mulheres, e ela será a causa da destruição de muitos kshatriyas. Esta de cintura esbelta, com o tempo, realizará o propósito dos deuses, e junto com ela muitos perigos surpreenderão os Kauravas." Ao ouvirem essas palavras, os Panchalas proferiram um rugido alto e leonino, e a terra não pôde suportar o peso daquela multidão alegre. Então, vendo o menino e a menina, a Nora de Prishata, desejando tê-los, se aproximou de Yaja e disse: "Que eles não conheçam ninguém mais exceto a mim como sua mãe." Yaja, desejando fazer o bem para o rei, disse: "Assim seja." Então os Brahmanes, lá presentes, com suas expectativas plenamente satisfeitas, deram nomes para o par recém-nascido, que este filho do rei Drupada, eles disseram, se chame Drishtadyumna por sua grande audácia e porque ele nasceu como Dyumna com uma armadura natural e arma. E eles também disseram, porque esta filha tem uma cor tão escura, ela deve ser chamada de Krishna, a escura. O Brahmani continuou: assim nasceram aqueles gêmeos do grande sacrifício de Drupada. E o grande Drona, levando o príncipe Panchala para sua própria residência, ensinou a ele sobre todas as armas em retribuição pela metade do reino que ele antigamente tinha tomado de Drupada. O filho de grande alma de Bharadvaja, considerando o destino inevitável, fez o que perpetuaria os seus próprios grandes feitos.